Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. E agora nós falaremos sobre o modelo planetário de Rutherford. Modelo planetário de Rutherford. Ok? Então era um modelo atômico, né? Desenvolvido por Rutherford em 1911. Então, em 1911, o modelo atômico, vou colocar assim, Rutherford propõe seu modelo atômico. Rutherford propõe seu modelo atômico, certo? Que é chamado de modelo modelo planetário justamente porque ele lembra a ideia lá dos planetas girando em torno do Sol, né? Então os elétrons girando em torno do núcleo. Então você teria aqui os elétrons girando em torno de um núcleo positivo, né? Assim como você tem os planetas girando em torno do Sol, né? Esse seria o modelo planetário de Rutherford. Bom, esse modelo tem uma série de problemas, né? O primeiro problema é que esse modelo é instável, né? Então, problemas. Esse modelo é um modelo instável. Porque o que aconteceria com um elétron girando em torno de um núcleo positivo? Esse elétron, né, ele ia começar a irradiar, né, porque ele está no movimento circular. Então significa que eu tenho uma carga acelerada. Então ele começaria a irradiar e até colidir com o núcleo, né? Certo? Então esse é o primeiro problema aí desse modelo do Rutherford, né? O elétron poderia perder energia continuamente. Elétron deveria perder energia continuamente, até colidir com o núcleo. Eu nem vou escrever aqui, porque é óbvio que isso não se verifica, né? O átomo existe, então isso não se verifica. O átomo é estável. O segundo problema é a questão do espectro contínuo, né? É que, segundo esse modelo, esse elétron estaria o tempo todo irradiando em todas as frequências, né? Porque à medida que o movimento vai decaindo, a frequência do movimento iria variando, né?
Então, quando o elétron se aproximasse mais, vamos supor que, não sei qual mecanismo que o levaria ele a não colidir com o núcleo, mas de qualquer forma não faz sentido do mesmo jeito, porque imagina que esse elétron vai perdendo energia continuamente, e tem algum mecanismo que a gente não conhece ainda que ele para em um certo ponto. Mas tem um segundo problema, ele fica emitindo energia continuamente, né, da física clássica, de qualquer forma, só que à medida que ele vai emitindo, a frequência vai mudando. Então ele deveria emitir a frequência de maneira contínua, né? Então, nesse processo, né, de se aproximar do processo de se afastar ou se aproximar do núcleo, no processo de se aproximar do núcleo, a frequência variaria né, continuamente. O que contradiz a observação, né? Indo de encontro aos resultados observacionais. Em que o espectro irradiado, né? O espectro irradiado né? Lá pelos gases, né? Você pegava o gás hidrogênio, um gás, né? Pelos gases era discreto. Então é bem problemático, né? Não tem como salvar isso aí, né? Mesmo que eu tentasse bolar algum mecanismo que fizesse com que ele não colidisse, deve ter essa questão de que, ao variar a distância do elétron com o núcleo, o espectro, a frequência varia de maneira contínua. Ou seja, não é um modelo que não tem salvação, ok? E aí surge o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. Então, em 1913, né, o Bohr simplesmente adiciona a hipótese quântica do Planck, né, e o conceito de fóton ao átomo de Rutherford. Então o Bohr pega trabalhos, né, recentes, né, foi em 1913, ou seja, pegou trabalho de 1900, de 1905, né, e aí ele pega esses trabalhos e com isso aperfeiçoa o modelo de Rutherford. Então, Bohr adiciona a hipótese quântica, né, de Planck, né, e o conceito de fóton, lá do Einstein, né,
ao modelo de Rutherford. E as bases desse modelo são o que? Você tem movimento circular, tá assim, elétrons em movimento circular, elétrons em movimento circular devido à força eletrostática. Eletrostática com o núcleo. Então, a primeira ideia é a ideia normal que já existia lá no modelo de Rutherford. Então, ele faz uma órbita circular e aqui a força é a força eletrostática, né? Então, a força eletrostática aqui, constante eletrostática, produto das cargas, né? Então, é E ao quadrado, né? Sobre a distância, que é o raio, ao quadrado. Ok. Só que agora vem novos ingredientes, né? Os estados são estacionários. O que significa dizer que os estados são estacionários? Significa que agora existe um conjunto discreto de órbitas estáveis definidas por energias EN, né? Então, existe um conjunto discreto de órbitas estáveis, ok? De energias EN. Então você tem uma órbita que tem energia E1, você tem uma órbita que tem energia E2 e assim por diante, né? E essas órbitas são estacionárias e estáveis. Então, quando o elétron está numa órbita dessa, ele não está emitindo radiação. E além disso, ele não, como ele fica sempre na mesma órbita, ele não está caminhando de uma órbita para outra, não existe lá o espectro contínuo de emissão, né? Então ele fica só sempre nas mesmas órbitas, sem emitir, né, radiação, então, nas quais não emite radiação. Ok, outro fundamento aqui que usado para definir esse modelo era a regra de quantização. Regra de quantização. Então, uma coisa que ele impôs, né, que o Bohr impôs nesse modelo, é que o momento angular orbital do elétron sempre é um múltiplo inteiro de H barra, ok? O
momento angular orbital de um elétron. Então o elétron está fazendo um movimento circular em torno do próton, então ele tem um momento angular orbital, né? Todo objeto que faz um movimento circular, ele tem um momento angular orbital. Então ele tem um momento angular orbital, o momento angular orbital de um elétron, ele deve ser múltiplo inteiro, é sempre múltiplo inteiro de H barra, ou seja, em outras palavras, H barra é o quantum de... é um significado físico, né, que a gente tem para H barra. H barra é um quantum de momento angular. Então, o momento angular é sempre um número inteiro vezes o momento angular orbital, né? Então é o momento angular orbital, 2 vezes o momento angular, 3 e assim por diante, né? Ou seja, é sempre um múltiplo inteiro do momento angular orbital. Então, o momento angular orbital de um elétron se movendo em torno do núcleo é quantizado, e o quantum de momento angular orbital é a constante de Planck reduzida. Outra regrinha, né, usada para definir esse modelo é aquela relacionada às transições entre níveis, né? Então eles têm esse conjunto discreto de órbitas, a transição entre órbitas. Então a transição entre órbitas ela só pode ocorrer pela emissão ou absorção de um fóton, né? Ela tem que ser mediada por um fóton, cuja energia é a diferença das energias entre as órbitas. Então, a transição entre órbitas é sempre mediada por um fóton emitido ou absorvido tal que a energia do fóton deve ser a diferença de energia dos níveis. Então, tem dois casos possíveis, né? Então, tem aqui o núcleo, aí eu tenho um nível aqui, e eu tenho um elétron que ele está aqui num nível, não é o primeiro nível aqui, ó, o nível EI inicial e o nível EF aqui final, né? Então, como ele colocou aí, o nível, ele está no nível M e vai para o nível N, onde o N tem mais energia. Então, se ele o elétron estava bem aqui e ele vai para cá, o que vai acontecer?
Nesse processo, ele só consegue fazer isso se ele recebe a energia de um fóton. Ele tem que absorver a energia de um fóton. A energia do fóton aqui no caso é H barra ômega, onde ômega é a frequência angular do fóton. E aí, se isso acontece, eu tenho que a energia, quem vai ser a energia do nível final? É a energia que ele tinha inicial mais a energia que foi absorvida, ou seja, a energia absorvida é a energia do fóton final menos a energia do nível, inicial, energia do nível final menos a energia do nível inicial, ok? Então a energia do fóton é a energia do nível final menos a energia do nível inicial, ok? Agora a gente pode ter um processo em que, em vez dele ir do nível menos, ele absorver um fóton e transitar para um estado mais energético, pode acontecer o contrário, né? Ele pode estar num nível mais energético M e ir para um nível menos energético. Vou deixar como está a mesma nomenclatura, né? Vou deixar o N como mais energético. Ele estava no nível N, né? Que era o N, aquele lá mesmo, mais energético. Ele faz a transição para o nível menos energético. Ao fazer isso, ele emite um fóton. Ele emite a energia excedente. Ele tem que lançar fora, emitindo um fóton. Então a energia final, ela vai ser usada para duas coisas. Ela é a energia inicial agora, né? É igual a energia do nível do estado final, mais a energia do fóton que foi emitido. A gente chega na mesma equação, né? Então, onde o EN sempre é, nesse caso aí, o nível de energia maior, e o EM é a energia do nível de energia menor. Ok? E aí a gente tem uma coisa que acontece, uma consequência desse modelo, que é a quantização do raio, né? Então, se eu coloco esses postulados aí, uma coisa que sai naturalmente é a quantização do raio. Ok? Aqui eu poderia, em vez de ter escrito a constante eletrostática simplesmente como K, posso escrever como 1 sobre 4π ε0, né? É mais comum aparecer dessa forma. E aqui também eu vou usar, em vez de Rzão, a letra Rzinho para o raio. Então, reescrevo isso aqui assim, ok? Então, primeira coisa, quem é o momento, né? Angular. Eu tenho aqui, pensando na origem aqui, no centro, né? No centro aí do próton. Esse é o raio R, que faz 90 graus com o vetor momento. A gente sabe que o momento angular a definição de momento angular é o que? É R vetorial P. Ele é um vetor. Então, o módulo dele vai ser o que? Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. O ângulo entre RP é 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, aqui vai dar RP. Só que o P é a massa do elétron vezes a velocidade orbital do elétron. Ok? Então, daqui a gente conclui que RmV
que é o momento angular, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a NH barra, né? Então eu posso dizer que a velocidade orbital vai ser igual a NH barra sobre MR. Ok? Só passar esse MR dividindo. Por outro lado, eu tenho isso daqui. Vou copiar aqui, ó. A força que movimenta, a força que atua sobre o elétron, a força atuando sobre o elétron é a força eletrostática, né? Então só tem uma força atuando. Então a força resultante é Fe. Mas a força resultante nesse caso não é a força resultante tangencial, é a força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta ela é mv ao quadrado pelo raio. E essa força que a gente já calculou, né? É igual a E ao quadrado sobre 4π ε0 R ao quadrado. Então, a gente pode substituir o valor, o V aí, né? Para eliminar o V e deixar só o R. Então, eu vou ter M. Aqui eu posso eliminar um R daqui com esse R, né? E substituir, então fica mv ao quadrado, só que o V é isso aqui, NH barra MR. Então aqui é NH barra MR elevado ao quadrado. Isso é igual a E ao quadrado sobre 4π ε0 R. Então aqui eu vou ter M vezes N ao quadrado, H ao quadrado, sobre M ao quadrado, R ao quadrado, E ao quadrado, sobre 4π ε0 R. Aí eu corto o R com um R daqui. Aí eu corto um M daqui com M daqui. Eu posso escrever então que esse R eu posso passar para o outro lado, né? E aí fica então N ao quadrado, H barra ao quadrado, sobre M. Só o que sobra aqui, né? O R foi para cima, para o outro lado. Agora, esse E2 vem para baixo e 4π ε0 vai para cima. Então, E2 vem para baixo e 4π ε0 vai para cima. Então, posso escrever daqui que o R é igual, tiro N ao quadrado em evidência, aqui fica 4π ε0 H barra ao quadrado, sobre a massa do elétron, vezes E ao quadrado. Tudo aí é constante. E aí eu posso calcular, né? Então, que eu vou chamar, essa constante, a gente vai chamar de A0, e tudo aqui é constante, né? Tudo aqui tem valor. Então, substituindo de valores, eu posso calcular e o resultado vai dar 0,053 nanômetros. Ok? Ou seja, e aí isso aqui recebe um nome, né? É chamado de raio de Bohr. Ok? Então, aí no final o que a gente tem é que o raio de uma órbita ele é N ao quadrado vezes o raio de Bohr, que é 0,053 nanômetros. E aí, outra coisa que a gente pode calcular
é a velocidade e outra coisa que a gente pode calcular é a velocidade e a estrutura fina. E na equação a gente tinha só o R e a velocidade, né? Então eu posso simplesmente agora jogar nessa equação aqui, ó. Então a velocidade orbital é nh/mr. Então velocidade orbital é nh/mr, né? Aqui é nh/mr. E substitui o valor do R, que a gente já tem. Quem é o R? O R, conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. É só jogar o R invertido aqui, ó. Então, quem é o R? Ele é isso aqui. Então, eu jogo ele invertido, né? Então, o N que estava em cima, o N que está em cima vem para baixo, tudo troca, né? Vem para baixo. O 4π ε0 é h barra ao quadrado vem para baixo, e o m ao quadrado que está embaixo vai para cima. Eu posso cortar esse com esse, posso cortar um n com n daqui, posso cortar um h barra com h barra daqui. Então vou ter que a velocidade orbital, ela vai ser o que? 1 sobre n vezes sobrou e ao quadrado em cima, e embaixo sobrou 4π ε0 h barra, 4π ε0 h barra. Essa aí é a velocidade orbital. E o que é a constante de estrutura fina? Por definição, a constante de estrutura fina é justamente a razão da velocidade no estado fundamental, que é Vn, né? Pela, né, ou seja, a primeira órbita, né, o estado fundamental, pela velocidade da luz. Então a velocidade do elétron no estado fundamental pela velocidade da luz é a constante de estrutura fina, né? E é isso aí, dá aproximadamente 1 sobre 137, ok? Substituindo aí o V1, fazendo as contas, né, a gente chega nesse resultado aí. Ok? Além da velocidade orbital e do raio orbital serem quantizados, a energia também da órbita também é quantizada, ok? Então, energia da órbita, né? Essa energia ela é quantizada. Então, a gente tem a energia cinética do movimento do elétron em torno do núcleo, que é metade da massa do elétron vezes a velocidade orbital ao quadrado. Ok? A gente observa que essa equação, ela, né, vou ter que colocar para ficar mais fácil de enxergar, mv ao quadrado sobre 2. Ela é bem parecida com a que a gente já obteve aqui antes, né? Essa expressão aqui, ó. Então, se eu pego essa expressão
Eu vou até tirar essa daqui e colocar embaixo. Então a gente tinha isso daqui, né? O que a gente conclui daí? Daqui a gente conclui então que mv ao quadrado é igual a E ao quadrado sobre 4π ε0r. E agora a gente pode calcular a energia cinética. Então a energia cinética vai ser mv ao quadrado, ou seja, é só pegar isso aqui e dividir por 2. Então vai ficar 8π ε0r. Okay? Então essa aí é a energia cinética. Quem é a energia potencial? A energia potencial eletrostática, ela é aí K, Q, né? K, produto das cargas, na verdade, né? Ou seja, E ao quadrado. O K está usando 4π sobre ε0, né? Então, a energia potencial, vou usar a letra U aqui, é igual ao produto das cargas, K, produto das cargas ao quadrado, pela distância, né, das cargas. Então, essa é a energia potencial. Agora, se a gente compara, né? Aliás, falta um sinal negativo, né? Porque é uma energia atrativa, né? Sempre que a energia é atrativa, o sinal tem que ser negativo, da energia potencial, né? Então, o que muda com relação à energia cinética? Isso aqui é menos meio E ao quadrado de... Isso aqui, desculpa, é menos 2 vezes, né? 8π ε0r. Então, isso aqui é menos 2 vezes a energia cinética, né? Ou seja, a energia cinética é menos a metade da energia potencial. Então, o que é a energia total? A energia total é a energia cinética mais a energia potencial. Só que a energia cinética é menos a metade da energia potencial. Mais a energia potencial vai dar o quê? Vai dar metade da energia potencial. Então, ou seja, a energia total dá metade da energia potencial, ou seja, da metade. Que é a energia potencial? A energia potencial está aqui, ó, é menos E ao quadrado sobre 4π ε0r. Então isso vai ser igual a menos E ao quadrado sobre 8π ε0r. Então, eu posso escrever agora em termos do R, né? Só substituir. Então, já vejo que é quantizado, porque o R é quantizado. Então, vai ficar menos E ao quadrado sobre 8π ε0 e multiplico pelo R invertido. Vamos inverter o R aí. Então, R é isso aqui, ó. Então, é isso aqui. Só que eu tenho que escrever ele invertido, né? Então, tudo que está embaixo vai para cima. Tudo que está em cima vai para baixo. Então, vai ficar m ao quadrado, n ao quadrado, 4π ε0 h barra ao quadrado. E aí eu vou ter aqui então n,
igual a menos m é a quarta sobre 4π epsilon 0h barra ao quadrado, 4 vezes 8, 32, π ao quadrado, ok? Então fica 32π ao quadrado, epsilon 0 ao quadrado, né? H barra ao quadrado, m é a quarta, 1 sobre n ao quadrado. E isso daqui a gente representa por uma letrazinha R, né? E ela nada mais é do que a constante de Rydberg, né? E ela vale 13,6 eletronvolts, tá? Igual a 13,6 eletronvolts. Então eu posso escrever que a energia da órbita ela é quantizada, né? E ela vale o quê? Menos 13,6 eletronvolts dividido por n ao quadrado. Então a energia da órbita ela é quantizada, né? À medida que o n vai aumentando, essa energia negativa vai diminuindo, ou seja, o elétron vai ficando menos preso ao átomo, né? Como é que é a estrutura do espectro? Então essa estrutura do espectro é bem simples, né? Você tem o estado fundamental, que é o que? O estado fundamental é o n igual a 1, é a primeira órbita, que é a menor, que é a energia mínima, né? Que vale 1 igual a menos 13,6 eletronvolts. Depois você tem os estados excitados, né? Então as demais órbitas, a primeira órbita é o estado fundamental. As demais órbitas, n igual a... Então n igual a 2, primeiro estado excitado. N igual a 3, segundo estado excitado, assim por diante. Então, essa energia ela vai reduzindo em módulo, né, ficando maior. Né, quanto o número negativo, quanto maior o módulo, menor é o número, né? Energias maiores tendendo a zero. Então, à medida que o n aumenta, ele vai tendendo a zero, né? Bom, e depois disso, se aumentar mais a energia, aí eu vou para o contínuo, né? Ou seja, ele não está mais aprisionado. Se o elétron não está mais aprisionado, né? Energia maior do que zero, significa que a energia dele não é mais discretizada. O que discretiza a energia é justamente esse aprisionamento, né? Devido ao potencial produzido lá pelo núcleo, né? Então, no momento que a energia vai para zero, ele está livre. Então, a energia maior do que zero, ele já vai para o contínuo de energia, né? Então, o contínuo de energia ele vai, né, aqui, ou seja, quando n tende ao infinito, né? Quando ele já se livra do átomo, né? Então, o átomo,
átomo ioniza-se, né? Ou seja, o elétron ele consegue se desvencilhar, né, do aprisionamento do potencial do núcleo. Então, o átomo ioniza-se e o elétron livre assume um espectro contínuo de energia cinética, né? Que não tem mais um potencial aprisionando de energia cinética, agora ele só tem energia cinética. Não tem aí, né? A energia cinética ele não vai mais ter. Ele não está mais preso ao átomo. Bom, existem ainda a correção de massa reduzida, né? Essa massa reduzida ela sempre aparece lá na mecânica clássica mesmo, né? Porque quando a gente tem um problema sempre de um corpo girando em relação ao outro, na verdade eles giram em torno do centro de massa, né? Eles não giram um em torno do outro. Então, só que como a massa do próton é muito maior, o centro de massa vai estar no próprio próton, mas para facilitar ainda mais o cálculo, você pode simplesmente fazer a correção de massa reduzida. Quando você faz a correção de massa reduzida, eu posso considerar que aí sim, né, o sistema ele está girando em torno do centro desse núcleo mais pesado. Então isso aqui já desde a mecânica clássica a gente faz esse tipo de problema, né? Ou seja, isso aqui só é verdade, ou seja, o centro, a origem só é aqui, né? O centro só é o centro do movimento. Isso aqui, desde a física clássica, a gente faz essa aproximação, na verdade. Se trocarmos a massa, isso aqui é física clássica básica, né? Ok? Se trocarmos a massa, aqui tem a massa M, e aqui, né, ME e MP do próton. Se trocarmos a massa ME por μ igual a ME vezes MP mais ME mais MP, né? Na prática, como o MP é muito maior, né? Como o MP é muito maior do que ME, então o μ é muito aproximadamente o ME mesmo. Então, de tal maneira que você pode usar a massa do elétron normalmente como massa reduzida e considerar que realmente o centro do movimento é o centro do núcleo, né? Isso é só para ser mais preciso, né? Ok? Isso aí já é uma coisa que você estuda lá desde a mecânica movimento da mecânica clássica mais básica, né? Então isso vale para mesmo para a Terra em torno do Sol, né? Então a gente considera, como a massa do Sol é muito maior, o correto, na verdade, para fazer o cálculo correto, é usar massa reduzida, porque na verdade o conjunto ele não gira em torno, ele gira em torno de um baricentro comum, sistema Terra-Lua e assim por diante, né? Então, se eu quero considerar que o mais massivo está
o centro de massa dele coincide com o centro do movimento circular, eu tenho que trocar a massa do objeto que está girando pela massa reduzida, tá? E aí você tem uma generalização, são os íons hidrogenoides. Então esses íons hidrogenoides, eles são o seguinte, ele tem um núcleo de carga Ze e massa mzão. É basicamente isso aí, ó. E aí como é que fica? Ele vai ficar assim, ó. Rn é igual a 1 mais... Então você faz essas correções aqui, ó. A0 ficaria dessa maneira, né? E a energia, fazendo essas correções, né? Porque o átomo de hidrogênio, o Z é igual a 1, né? Então estou generalizando aqui para um Z que não é igual a 1. Um núcleo com mais prótons, né? E aqui a constante de Rydberg, né? Sobre N ao quadrado. Ok, bom, esse vídeo já do átomo de Bohr já está longo. Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre o átomo de Bohr, ok?